Olá, comunidade Duplo Expresso! Hoje falaremos sobre o Instituto da Delação Premiada. No Brasil, a delação premiada foi recepcionada pelo Código Filipino. O Brasil, como colônia de Portugal, tinha nas ordenações filipinas a primeira legislação que tratou de matéria penal. E isso não é por acaso. A parte criminal do Código Filipino não vigorava o que hoje denominamos de princípio da legalidade, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal. As ordenações tinham o conteúdo de penas infamantes, eram as chamadas penas vis. O Instituto da Delação Premiada é inconstitucional desde a medula. A sua prática ofende o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório e a proibição das provas ilícitas. O direito de não produzir prova contra si mesmo está consagrado na nossa Constituição, que diz em seu artigo 5º que o preso será informado de seus direitos, inclusive o de permanecer calado, como um direito mínimo do acusado, pois este é um direito fundamental do cidadão para proteger o indivíduo contra excessos cometidos pelo Estado na persecução penal, incluindo-se nele o resguardo contra violências físicas e morais empregadas para obrigar o indivíduo a cooperar na investigação e apuração de delitos, bem como contra métodos proibidos de interrogatórios, sugestões e dissimulações. O direito ao silêncio é apenas a manifestação da garantia muito maior, que é a do direito da não autoacusação, como diz o parágrafo do artigo 186 do Código de Processo Penal, em que o silêncio não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Esse princípio também se encontra consagrado na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que assegura o direito de não depor contra si mesma e não confessar-se culpada. A partir desse princípio, cabe ao Estado o ônus da prova, em respeito à regra constitucional da presunção de inocência, para que inocentes não sejam tratados como culpados. O Instituto da Delação Premiada não tem legislação própria no Brasil. Ele está disperso na Lei das Organizações Criminosas, Lei de Tóxicos e de Crimes Hediondos. Nós não temos lei específica que estipule os limites da delação e, principalmente, que deixe claro o que não se pode fazer no âmbito da delação. E isso abre um espaço gigantesco que alimenta ilegalidades e arbitrariedades de todos os tipos, onde o Ministério Público se arvora como senhor soberano da delação, com a conivência de juízes, contrário a toda a tradição do processo penal brasileiro, que tem matriz romano-germânico, onde ao nosso Ministério Público não é dado o poder negocial, ou seja, pela lei brasileira, o Ministério Público está disciplinado por regras como obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal. Esse poder negocial é ilegal. O Ministério Público brasileiro está imitando o modelo americano de negociação da confissão, que está repleto de exemplos onde pessoas inocentes são ameaçadas a assumir crimes que não cometeram, a assumir a tese da acusação por medo de uma retaliação por parte de juízes e promotores, quando não aceitam assumir a culpa de crime que não praticaram. As delações premiadas dentro do contexto da Operação Lava Jato nos remete ao Manual dos Inquisidores na Idade Média, durante a Santa Inquisição, que permitia que o herege tivesse penitência mais leve ao delatar outro herege e confessar o seu pecado. E o que era a confissão? Nada mais, nada menos do que a confirmação da hipótese da acusação, ou seja, você era torturado até falar o que a acusação queria que você falasse. E isso era chamado de confissão. Pessoas estão cumprindo pena sem processo, após negociações com o Ministério Público, que está fixando pena e legislando em matéria penal. As prisões preventivas estão sendo utilizadas como instrumento de tortura física e psicológica para punir antecipadamente aqueles contra os quais não se tem provas.
ou para tentar, através da violência da privação de liberdade, forçar o acusado a fazer delação premiada. O conluio Polícia Federal, Ministério Público e juízes estão prendendo pessoas preventivamente para forçar a delação, estão ameaçando com a prisão para forçar a delação e estão soltando mediante promessa de delação. Lembro aqui a tenebrosa frase do ex-procurador da República que resume bem todo esse reservatório de arbítrio e ilegalidades, em que ele diz: passarinho preso canta melhor, assumindo que se usa as delações premiadas como um instrumento de poder nas mãos das corporações. O que estamos vendo no Brasil é uma verdadeira indústria da delação premiada. A manobra da Lava Jato é utilizar as delações premiadas como moeda de troca, onde se impõem penas altíssimas como forma de chantagem ao sentenciado, que não está disposto a delatar, passando uma mensagem muito clara: se você delatar, você vai gozar de muitas benesses, como a radical diminuição de pena. Agora, se você não delatar e não negociar, você vai sofrer a mais dura punição. E isso tem feito com que pessoas façam delações de crimes que não conheceram, que não praticaram, entregando e delatando terceiros que não estão envolvidos para ter munição para negociar, por medo de sofrerem retaliações e uma injusta penalidade. Não haver provas passou a ser irrelevante para condenar alguém. Pessoas estão sendo condenadas sem provas e com base na palavra de quem delata. É importante pensarmos aqui em dois cenários. O primeiro cenário é o Estado negociando com o réu confesso. Por que o Estado vai negociar com alguém que é um criminoso confesso? Exatamente porque o Estado falhou no seu poder de investigar e apurar crimes. A banalização da delação premiada só demonstra a incompetência do Estado em provar a existência de crime. As delações tomaram lugar das investigações e estão sendo usadas como um instrumento de perseguição política pelos agentes da justiça. O segundo cenário é o Estado negociando com alguém que é inocente e que se vê na necessidade de negociar para não ficar preso indefinidamente e sofrer uma pena injusta e desproporcional. É impressionante o abismo, o caos institucional e a insegurança jurídica que o Supremo Tribunal Federal jogou o nosso país. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação sobre competência da Polícia Federal para fechar acordo de delação premiada, se deparou com a bagunça que criou em torno deste tema. Em relação às delações premiadas, os ministros do Supremo Tribunal Federal acabaram por ampliar imensamente as competências do Ministério Público na celebração de acordos de delação premiada. Por exemplo, a fixação da pena, matéria que é de competência exclusiva do juiz por lei, foi deslocada para a esfera do Ministério Público. A Suprema Corte preferiu dizer que o papel do juiz que homologa uma delação é muito restrito, não lhe cabendo interferir nos termos do acordo, numa interpretação absurda e contrária ao que dita a lei, o que tem sido uma prática da nossa Suprema Corte, decidir fora da lei. O Ministério Público impetrou uma ação contra a possibilidade da Polícia Federal celebrar acordos de delação premiada, defendendo que não cabe à Polícia Federal fixar pena para um investigado no eventual acordo de delação premiada. Mas a idêntica regra também é aplicável ao Ministério Público, que também não teria poderes para fixar penas. O que se vê no Supremo Tribunal Federal é o império do arbítrio individual e discricionariedade. É o oposto de democracia. O Congresso Nacional não pode se omitir diante dessas infames delações, das injustiças gritantes das delações premiadas inconstitucionais. Todos os brasileiros que querem viver em um Estado democrático de direito, independentemente de suas posições políticas ou ideológicas, deveriam lutar por Lula livre. Até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.